nós fomos convidados em julho de 2013, julho de 2012, nós fomos convidados, né, para irmos a Brasília, aliás, 2013 mesmo. Fomos a Brasília para uma reunião em que eles convidaram 5 escolas específicas dos estados para discutir um novo projeto, que era essa formação para os agentes comunitários de saúde, auxiliares e técnicos em enfermagem. Foi uma surpresa muito grande, porque assim, é uma necessidade muito grande do Estado essa discussão sobre o crack, álcool e as outras drogas. Nós temos uma tríplice fronteira, né? Então nós ficamos entre Peru e Bolívia, então nós somos corredor disso. E ainda o fato de que desde 2010 nós recebemos sistematicamente os haitianos, senegaleses e todas essas pessoas no nosso estado, que usam aqui também como rota. Então, é bem complexo essa parte e havia realmente uma necessidade muito grande de que esse projeto fosse executado. Então, a escola foi escolhida como uma das primeiras, principalmente a primeira da região norte, para essa discussão. E a gente ficou muito feliz. Quando eu voltei de Brasília com a notícia, logo procurei o Conselho de Saúde e o COSEMES para começar a discussão. E foi muito bem abraçado por todas as secretarias municipais e também pelo governo do estado, né? Então, já que fazíamos parte do plano CRAC, então era mais uma ação do plano CRAC que efetivamente ia ocorrer no estado. Como que a gente encarou o projeto, a chegada dele? Não seria mais um projeto, ele seria muito mais uma ação política mesmo, efetiva da escola. E por ser uma ação política, haveria que termos interações com vários interlocutores, com os secretários de saúde, com os responsáveis pelo plano CRAC e também com estruturar aquilo que o Estado não tinha. Havia apenas um CAPS, que era, aliás, 2 CAPS no Estado, o CAPS de Rio Branco e o CAPS de Cruzeiro do Sul, que inclusive estava desativado à época. Então, nós encaramos que essa articulação ela seria muito política. E aí trazer uma pessoa tão externa às políticas da escola, ao conhecimento que a escola tinha como demanda, nós encaramos que a direção da escola seria mais necessária neste momento por conta desta articulação. E o papel do coordenador, eu encarava muito isso. Ele era extremamente político, ele não era executivo. Na implantação do projeto, ele não era executivo. O executivo, a gente teria as ações dentro da escola. E como eu disse, a escola abraçou. Então, não era um projeto que veio, eu vou te dar uma sala, vou te dar um computador. Não, é um projeto da Escola Técnica do SUS do Acre. Então, essa escola técnica, ela abraçou o projeto. Mesmo quem não estava diretamente vinculado ao projeto, ele executava ações. Então, todo mundo carregava caixa, por assim dizer, e a gente fez isso. As capacitações, elas eram compartilhadas. Quando eu fui para a primeira formação, quando eu voltei, eu reuni toda a equipe da escola, repassei o material. No primeiro momento, o material que já estava ainda em preparação, já começou a ser utilizado. Então, por isso, esse papel político e coordenado, nós entendemos que era muito importante que fosse o diretor da escola, pela força política dele, pela figura dele, né? Então, eu fiquei na coordenação geral do projeto até final de dezembro. No início de janeiro, aí uma outra pessoa que já faz parte da equipe da escola e estava acompanhando um pouco o projeto, assumiu essa coordenação com um caráter também executivo, que o caráter de articulação, de conversa e de discussão permaneceu com a direção. Então, continuamos com a mesma ação, mas não com a mesma função. Então, se a gente vai num colegiado como é o COSEMES ou o Conselho Estadual de Saúde, como a escola é membro e eu sou a conselheira presente, uma fala como diretora é muito mais potente no nosso território do que uma coordenadora de um projeto que está chegando. Então, essa potência é muito maior. Então, foi assim que a gente encarou. Embora a coordenadora estivesse comigo o tempo inteiro, mas a gente apresentava, é um projeto da Escola Técnica do SUS, que é um projeto que a escola está executando. Então, não é um projeto que chegou no Acre, é um projeto que a escola vem executando. Foi um processo em construção e em debate, porque inicialmente não se encarava pelas funções da diretora que ela deveria também assumir a coordenação. E isso foi realmente uma construção que depois se viu dessa necessidade política, porque não era apenas abrir turmas, era que essa turma fosse executada.
nós estávamos lidando com um universo muito grande de pessoas dentro do projeto, de pessoas que deveriam trabalhar e que a gente deveria buscar. No nosso caso específico, no estado do Acre, nós temos 4 municípios de difícil acesso, que você só chega lá por 2 maneiras, ou por barco ou de avião. Como que e a gente sabe das dificuldades excessivas de um projeto que é gestado num estado fora, no Sudeste, né, no Rio de Janeiro, imaginar todas as nuances que ele ocorria. Por exemplo, a gente, para executar o curso em Marechal Thaumaturgo, qual foi a nossa articulação com o município? O município pegou o tutor num outro município, levou. Então, todas essas articulações, elas eram muito fortes. E isso foi uma construção dentro do projeto com os demais parceiros, com a Fiotec, com o GHC e com o DGES. Um exemplo claro, para você sair de Rio Branco para levar material para esses municípios de difícil acesso, o frete aéreo custa R$10 mil. E você imagina isso dentro de um projeto que está atendendo quase 300 mil pessoas no Brasil inteiro. Não é algo simples, não é algo fácil. E você teria que lidar com diferentes parceiros. Como que a escola fez isso? Como a gente faz a entrega do nosso material? Nós colocamos junto o material do Caminhos dentro da nossa mala, por assim dizer, e a gente foi deixar. Então, quando eu fui fazer essa articulação junto com a Nazaré, fui eu, o diretor-presidente à época do Instituto do Moacir e a Nazaré, nesses municípios de frete, nós fizemos um roteiro que não saiu barato, deixamos nos 4 municípios, fizemos as aulas inaugurais, as reuniões que eram necessárias com os gestores para a execução, que ainda havia isso. Tinha município que a primeira coisa que ocorreu quando a gente começou a discutir o projeto, na primeira reunião em Brasília, o projeto foi pensado para ter 5 encontros semanais, que dariam 5 semanas contínuas. Eu falei, isso não funciona para a região norte. Eu tenho o ACS que sai de sua casa para chegar na cidade, ele caminha 8 horas dentro da mata. Como é que ele vem toda semana caminhando 8 horas dentro da mata para chegar na cidade? Ele não vem, até porque ele só vem na cidade a cada 2 meses para receber e para deixar a produtividade. Ah, mas a gente tem que discutir. Então, até isso também, eu acho que o fato do Acre ter sido um dos primeiros estados possibilitou para que o projeto se reorganizasse, olhasse para ele, aqui não dá para ser assim, então vamos fazer desse jeito. Então foi isso que a gente fez, essas articulações foram importantes. Então, pedagogicamente teve que alterar. Com certeza. Teve que alterar, que veio pronto. Teve que alterar muitíssimo, porque, por exemplo, eu tenho ACS que, graças a Deus, todos os nossos ACS são técnicos, que nós conseguimos fazer a formação técnica antes. Mas nós temos o problema de que, apesar de serem técnicos, de terem um nível médio completo, eles têm dificuldade na aprendizagem. Então, isso também houve um processo de alteração. Então, não dava para ser tão ao pé da letra. A gente teve que fazer adaptação junto com a coordenadora regional, a macro-regional, que é a Cassiele, o papel dela foi fundamental, que ela soube ouvir o Acre. E aí entrar na discussão conosco essa situação de mudar. Outro fator que a gente teve que lidar, e aí o projeto também teve que entender, quando se começou a discutir a questão da alimentação, como é que eu consigo um restaurante em Santa Rosa do Purus, que tem apenas uma senhora, que é a Dona Maria, que faz um bolinho de peixe maravilhoso, que oferece comida na cidade. Ela não tem nota fiscal, ela não tem registro, como é que eu contrato a Dona Maria? Então, também foi algo que a gente conseguiu, junto ao projeto, fazer diferente. Nós contratamos uma empresa de Rio Branco que articulou nos 22 municípios a alimentação, porque senão não conseguia ocorrer. Então, tudo isso teve que ser adaptado, por isso que eu digo, houveram várias batalhas, como são naturais na saúde, mas elas para que o projeto realmente fosse executado e nós conseguíssemos atingir o número que nós atingimos, né? Tanto de formação quanto de matrícula. E a potencialidade que nós atingimos, ou seja, após a execução do projeto, alguns municípios implantaram o CAPS, alguns municípios implantaram a equipe de saúde mental que não tinha, então foi por conta do projeto, porque eu sei que houveram situações em que foram implantadas ações de saúde mental.
né, que não havia ações. Então, eram muito pontuais. Era o CAPS, era uma unidade de saúde que acolhia e tudo. O que houve? Houve uma maior sensibilização por parte dos profissionais que foram qualificados e bem como dos gestores. Essa integração, eu acho que ela tem que ocorrer de uma forma muito mais efetiva e não somente com o projeto que ele vai dar conta. Até porque nós trabalhamos com um profissional que é de ponta, que é o ACS e o técnico em enfermagem. Então, se eu não trabalho com o profissional de nível superior, que é o enfermeiro, o médico e os demais componentes da equipe da saúde da família, isso não vai ocorrer, porque eles não vão abraçar. Eles vão sempre achar que não, isso é uma ação do ACS. O ACS que tem que fazer a visita, identificar a pessoa que tem problema na área de saúde mental e aí encaminhar para uma unidade que essa pessoa vai ficar naquela unidade. E não é assim. A partir do momento que a gente começou a executar o projeto, nós também implantamos um novo curso na escola, que é o aconselhador de dependentes químicos. Então, por que a gente fez esse curso? Pela grande necessidade que nós vimos desta formação após o início do projeto. Nós qualificamos, isso já com recursos oriundos do Pronatec especificamente, mais de 200 pessoas como aconselhador dentro do estado. Então, por que a gente fez isso? Quando a gente tomou pé da realidade da saúde mental do estado, nós vimos que necessitávamos de mais reforço. Então, a gente implantou esse curso, reformulamos todo o material técnico da área de saúde mental de todos os nossos cursos, baseado no material do Caminhos. Então, assim, a gente usou várias estratégias e fez essa reformulação e buscamos estratégias diferentes, porque a gente encarava, porque nós não tínhamos essa proximidade, como uma matéria teórica. Agora não, a gente tem a vivência. E essa vivência ela tem que vir para dentro de um curso técnico, especificamente. Ela precisa vir para dentro do curso técnico. Que foi assim que nós encaramos eles. Isso aqui é um pós-técnico, então eles se sentiram valorizados. Outras falas que a gente teve durante todo o curso. Agora eu posso ajudar a minha comunidade, eu entendo disso. Eu não tenho que simplesmente ignorar um usuário de drogas, uma pessoa que usa álcool, mas eu posso encaminhar. E aí foi interessante que uma coisa muito legal que o projeto proporcionou é que em Rio Branco não havia mapeado qual era o fluxo de entrada e saída de uma pessoa com problema na área de saúde mental. E aí depois disso a gente foi mapear, porque era necessário mapear. Então, nós fomos mapear e a gente foi saber onde é que tinha isso, onde é que tinha aquilo, quem era o responsável, quem acolhia, quem encaminhava. Depois do projeto, a gente conseguiu fazer... o mapa da saúde mental de Rio Branco. De Rio Branco, assim, inclusive com os serviços. Que tinha, eu ouvi dizer que lá recebe gente assim, mas não era algo efetivo, conhecido da comunidade da saúde. Em relação à mudança pedagógica, assim, do que estava previsto, nós articulamos da seguinte maneira. Ao invés de fazermos 5 encontros semanais, nós fizemos 2 encontros mensais. Então, no primeiro mês ele ficava 2 dias, então ele vinha da sua casa, o município bancava a hospedagem e o restante da alimentação, porque o projeto só fornecia o almoço, né, e um lanche. Então, o município bancava o deslocamento, a hospedagem, então ele ficava 2 dias. Aí retornava, no mês seguinte, ele retornava novamente mais 2 dias e no último mês, então eram 3 meses com 5 encontros. Então, era 2, 2 e 1. A gente trabalhava dessa maneira. Só que teve alguns municípios que teve 40 dias, mas a média era isso, eram 2, 2 e 1. Foi o que a gente trabalhou. A questão da EAD foi um complicador, porque a plataforma, inicialmente, ela não oferecia tanta mobilidade, então deu bastante trabalho. E aí nós tivemos a situação também de que quando foi feita a seleção do orientador, ele não residia em Rio Branco, ele residia fora de Rio Branco, no Cruzeiro do Sul, e essa distância dele foi muito ruim, foi bem complicada, porque a ação dele junto com os tutores coube à escola, porque ele não, os tutores não entravam na plataforma, porque alguns não conseguiam acesso, aí os tutores vinham para a escola e a gente orientava daqui. Então, essa relação do orientador com os tutores foi muito distante. E havia também a situação de que ele encarava como fato inicial de que o projeto não era da escola, mas apenas abrigado pela escola, ele encarava isso,
que ele não deveria dar satisfações à escola, e sim somente ao projeto. Então isso foi uma construção, uma batalha que a gente teve até o final. Então a EAD, eu não acho que ela tenha sido tão boa, mas pela nossa regionalização, pela nossa localidade. Pode ser que em outros estados tenha funcionado tranquilamente, mas a gente não teve uma experiência tão positiva com a EAD. A seleção inicial, ela foi tranquila, né? Houveram e tudo, a gente teve poucas desistências de tutores, nós tivemos poucas desistências e a gente tinha uma proximidade, como a maioria dos tutores ou já conheciam a escola ou já tinham passado pela escola como professores, e a gente conseguiu estabelecer essa relação. A gente marcava reuniões pelo menos a cada 2 meses com os tutores aqui na escola. Então a nossa equipe pedagógica acompanhava os tutores junto, como a coordenação ficou com uma pedagoga, então era boa essa relação com eles, né? Então a gente conseguiu trazer eles para dentro da escola de maneira bem tranquila. Nós não tivemos muitos problemas com a execução, mas com a questão de infra, mas que eu encaro é o nosso diferencial. Não vai ter uma infra que vá conseguir atender, de forma nenhuma. Então, assim, nós não tivemos grandes situações com as áreas internas do projeto, tanto com o ICICT quanto a Fiotec, foi tranquila. Com a representação que vinha para cá, que no caso era a macro, era excelente. Então, a nossa relação sempre foi muito boa, e aqui eu quero destacar o fato de que ela sempre encarou. É um projeto dentro da escola. Então, ela falava comigo, quando eu deixei a coordenação, ela continuava falando comigo e falando com a coordenadora estadual. Então, essa proximidade, essa troca era muito boa. Quando eu estou indo ao Acre, dei essa orientação, então nós conseguimos ter essa conversa bem tranquila. Significou uma mudança de paradigma, porque saúde mental não é algo palatável. Não é algo que a gente fala, ai que legal, vamos trabalhar com saúde mental. Não é simples, a gente precisa ser conquistado. E me conquistou, eu acho que é uma área que a gente precisa dar muita atenção, nós precisamos preparar os nossos trabalhadores para isso. Hoje a realidade do Brasil, a realidade do mundo é que todos têm problema de saúde mental e a gente precisa saber acolher, a gente precisa saber encaminhar. Então, pessoalmente, para mim, houve uma abertura de algo que eu não enxergava esse universo, e agora eu enxergo e agora eu consigo compreender. Para a escola, houve um legado importantíssimo técnico. Então, assim, a gente reformulou o plano de curso, a gente implantou novos cursos, e então isso foi muito bom para a escola. E fortaleceu a nossa influência junto aos municípios, né? A escola, ela é bastante respeitada no estado, ela é muito respeitada. Tanto que qualquer curso na área de saúde, qualquer município procura a escola. Por exemplo, agora mesmo nós vamos trabalhar com a formação dos conselheiros indígenas, com a CESAI, né? Isso a gente já vinha fazendo, mas um componente a mais, e eles procuram, a escola sempre é procurada. Então, o fato de termos executado e executarmos muito bem o projeto, graças a Deus, fortaleceu mais ainda politicamente a escola. Então, isso foi muito bom. E para a rede do SUS? E para a rede do SUS, eu acho que precisamos trabalhar muito mais. Muito mais. A gente precisa intensificar muito as ações de saúde mental. Eu acho que o projeto foi um passo, e ele precisa ser fortalecido, porque o que a gente nota é que, assim, há recurso, mas não há pessoal, capital humano preparado para isso. E aí o que acontece? Fica muito fechado em algumas pessoas, que todo o trabalho cansa e as pessoas vão se cansando. E trabalhar com saúde mental não é simples e não é fácil. Você precisa ser encantado para que você possa se doar mais. Então, eu acho que foi um bom passo, excelente passo, mas que ele precisa ser dado continuidade a essa caminhada. Esse projeto não vai resolver o problema, mas ele vai despertar a necessidade que a gente tem de implantar melhor a saúde mental. Eu só quero agradecer a oportunidade de a gente ter trabalhado com o projeto, de que primeiro a escola ter sido uma das primeiras, que eu acho que isso foi muito bom, porque se a gente fosse mais, apesar do nosso número de alunos, né, comparado a outros estados ser tão pequeno, a gente tinha a diferença de que não foi simples executar. A gente, para conseguir executar uma turma mensal, era suor, porque tinha que articular com o município, tinha que articular com as pessoas e convencer o município a fazer o gestor liberar. Então, foi bem complicado, né?
Então, para a escola foi muito gratificante, eu acho que foi uma oportunidade para a escola, foi, como eu já disse, foi uma oportunidade para mim e a gente se sentiu muito honrado em trabalhar. Dificuldades tivemos, mas eu acho que um diferencial deste projeto é que eles souberam ouvir e modificar. Porque às vezes a gente trabalha com alguns projetos que são fechados, uma caixinha que não dá para ser executado daquela maneira. E aí isso foi um diferencial do projeto, vamos modificar à medida que estamos caminhando. Então isso foi muito bom. Foi por isso que, apesar de vocês foram piloto e conseguiram, foram os primeiros a terminar. Sim, fomos os primeiros. Né? Fomos. Quer dizer, superou a meta. Nós superamos a meta. Superaram a meta. Superamos Parabéns. a meta. Obrigada. De nada.